Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Você Crê? Eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Deus Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus que opera milagre. E Ele que será exaltado aqui nesse programa. Então fica aqui com a gente, já compartilha, se inscreve, tá? Porque o nosso episódio está incrível. Em especial ao Mês das Mulheres, nós temos a honra de apresentar uma mulher incrível, dona de casa, jornalista, apresentadora, foi vereadora aqui na cidade de Porto Velho e hoje deputada federal. Temos a honra de apresentar a Cristiane Lopes. Seja muito bem-vinda, Cristiane. É tão bom a gente estar em um podcast que a gente pode iniciar dizendo a paz do Senhor, né, para quem está acompanhando aí. Amém. Muito obrigada pelo convite. Amém. É uma honra estar aqui com você nessa abertura do Mês da Mulher, um mês tão importante para nós, né, para que a gente possa conversar sobre as nossas mais variadas atribuições que a gente tem. Então, muito obrigada pelo convite. Ai, é uma honra ter você aqui com a gente, né? Assim, a gente sabe da sua correria, como tá, mas graças a Deus nós conseguimos uma agenda com você e assim, estamos muito felizes, porque nesse mês das mulheres nós iremos entrevistar, né, várias mulheres, né? E assim, é uma honra mesmo para a honra e glória do Senhor, né? E eu já quero começar perguntando, né, para você, como que foi esse encontro com Jesus? Como começou, né, esse encontro? Bom, eu venho de uma família, assim, da raiz, assim, muito católica, né? Minha família, eu ia muito com meu avô nas chamadas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Sim. Então, desde criança eu sempre fui muito envolvida com a igreja, com a comunidade, sempre gostei de estar ali presente. Mas, desde criança, me chamavam a atenção, eu falava assim, as irmãs do cabelão, que eu via todo dia passar em frente de casa, quando a minha vizinha ao lado, ela era da Assembleia de Deus, e ela tinha um cabelão enorme, eu achava lindo, e quando elas passavam eu falava, olha, lá vão as irmãs do cabelão, eu achava muito bonito, né? E essa minha vizinha, a Diana, ela me levava no sábado, quando tinha algumas atividades das crianças. Então, eu ia como visitante ali, como criança. E aí, mas continuava na Igreja Católica por conta dos meus pais, a minha família, né? Quando foi aos 14 anos, houve um momento assim bem difícil entre os meus pais, né? Um momento ali de tribulação, ali uma separação. E nessa separação dos meus pais, eu e a minha mãe, nós fomos morar nos fundos da casa da minha melhor amiga. Porque ela falou assim, olha, nós temos a casa, dá para você e sua mãe ficar. E aí nós fomos para lá. E era só você e sua mãe? Eu e minha mãe, porque eu sou filha única, né? Na verdade, eu sou filha única, mas tenho irmãos, porque eu sou filha adotiva. Então, do meu pai e da minha mãe, eu sou filha única, que eu sou filha adotiva deles, e eles só têm a mim, né? Sim. Mas eu tenho meu pai biológico, eu tenho outros irmãos, que aí depois posso voltar e falar também dessa origem, né? E aí, aos 14 anos, a gente foi morar no fundo da casa dessa minha melhor amiga, e ela e a mãe dela frequentavam a igreja quadrangular. E aí eu comecei a frequentar por causa da amizade, indo no grupo de jovem, mas isso, desde lá, já tinha um desejo, né? E foi aos 14 anos mesmo, ali, participando do grupo de jovem, me envolvendo, que tanto eu quanto a minha mãe nos batizamos nas águas. Olha, que bênção. Na igreja quadrangular. Passamos um ano congregando bem ali na igreja quadrangular, e me batizei, e a minha mãe também, nas águas. Então, foi aí que começou a minha história, né? Cristã evangélica. Ai, que bênção, né? E o batismo no Espírito Santo, como... Eu não é algo assim, eu não sei dizer precisamente assim a data, né? Mas é muito Foi assim forte. que você aceitou Jesus ou ainda demorou um tempo, porque eu era muito nova, eu só tinha 14 anos. E aí para eu entender depois, né? E eu fiquei pouco tempo. Eu me batizei, congreguei um tempo, mas como eu estava naquele momento de família ali, de divórcio dos meus pais,
Aconteceu muita coisa, eu e a minha mãe nós sofremos um acidente gravíssimo de trânsito, que esse é o meu primeiro livramento de morte que o Senhor me deu, né? Como minha mãe precisava trabalhar, então eu comecei a pilotar moto muito cedo, porque era eu e ela, então a gente tinha que fazer cobranças. Minha mãe trabalha com vendas, né? Trabalhava, né, com vendas. E eu ia levar ela para fazer as cobranças. E numa dessa ida, a gente acabou sofrendo um acidente na BR-364. Uma carreta enorme bateu, triscou assim na traseira da moto que eu ia pilotando. E milagre mesmo, porque aquela carreta não passou por cima nem da minha cabeça e nem da minha mãe, né? Mas a minha mãe ficou internada ainda uns 14 dias no hospital, né? Ficou bem ruim. E eu não sofri um arranhão ali, não sofri um arranhão. Deus. Então, mas esse fato, essa foi um grande livramento, né? Mas esse fato fez com que o meu pai e a minha mãe voltassem, né? Acabou que meu pai se aproximou da minha mãe, e aí foram morar juntos novamente. E morando ali no bairro onde eu tinha meus amigos, eu era muito adolescente, muito jovem, acabei voltando a frequentar a igreja católica ali, né? Mesmo tendo sido batizada. Então, assim, aí passou uma grande fase da minha vida, enfim, muito longa, até com os meus pais também novamente. E aí depois, já de adulta, é que eu retorno novamente, e aí sim eu começo a entender e congregar, mas é o meu único batismo, né? Foi esse. E para mim é o que vale, né, até hoje. Sim. E eu passei realmente a congregar e entender e mergulhar verdadeiramente, né, nos caminhos do Senhor. Ai, que bom. E assim, fora esse testemunho que você contou, que é muito impactante, tem um outro que você pode compartilhar com a gente? Meu Deus, assim, eu tenho tantos testemunhos. Assim, fora esse, né? Porque esse de livramento de morte eu tenho. Enfim, tenho questões na infância também, né? Até com relação a problemas ali familiares também, que Deus deu o livramento. Agora, em 2020, né, quando eu disputei a prefeitura de Porto Velho, eu tive Covid-19. Tive 70% do meu pulmão comprometido. Fiquei internada no hospital. E ali também foi um livramento. Foi um livramento e foi, como é que eu posso dizer? Eu me sinto guardada pelo Senhor. Eu estava no finalzinho do primeiro turno, né, da campanha de 2020, no auge da campanha, aquele movimento, a campanha forte, a campanha crescendo. E aí eu pego Covid, né, contraio Covid. Fiquei internada nesse tempo. E ali, naquele momento, eu senti, na verdade, que Deus me tirou daquele cenário, do momento, e disse, calma, né, eu estou te segurando aqui, eu, né, tenho algo maior, e tanto é que eu consegui ir para o segundo turno das eleições, saí do hospital, eu estava internada quando saiu o resultado do primeiro turno, que a gente foi para o segundo turno das eleições, e assim, mas eu sinto que ali foi realmente Deus me segurando, né, um livramento de vida, mas também me segurando, porque o projeto dele era outro, né? Não era a prefeitura, mas sim, né, a Câmara Federal. Então, ali foi também um grande, né, momento, assim, um livramento de Deus, de testemunho, né, de vida. E agora, recentemente, agora na campanha para deputada federal, eu tenho algo assim muito forte, porque esse projeto, Antônia, eu estar na política, é totalmente um projeto de Deus, é totalmente um direcionamento de Deus, porque eu não venho de uma família tradicional política, eu nunca imaginei na minha vida estar na política, nunca, pelo contrário, eu tinha raiva de política, assim como muitos brasileiros. Eu via a política só como corrupção, como coisa errada. Eu achava que todo mundo que entrava na política se corrompia. É o que a gente então, tem, né? Quando eu recebi o convite para sair a vereadora, diferente assim de muitos, eu passei uma semana para poder dar resposta, né, para o deputado Aélcio na época, que foi quem me convidou, se eu iria aceitar ou não, porque eu
pedi a permissão, conversei com meu esposo se ele estaria comigo, conversei com meu pastor para saber, né, sobre isso, chorei com ele no gabinete, né, ele me trouxe uma palavra, falou de Daniel, falou de Esther, falou de Moisés, falou de Neemias, de tantos homens e mulheres, Débora, que foram usados na Bíblia, né, para projeto de reino, de governo, e eu entendi esse chamado. E falei, Senhor, então eu entendo, eu vou aceitar, mas se o Senhor, se por um acaso o Senhor vê que o meu pé vai pelo menos um pouquinho para algo errado, para corrupção, que o Senhor me tire da política. Eu tenho essa convicção e eu fiz esse compromisso com Deus. E foi dessa maneira que eu aceitei, né? Saí candidata a vereadora. Então, estou falando esse histórico lá de vereadora para falar do testemunho forte que aconteceu, que tem muitos, mas para falar desse que aconteceu agora por último em 2022. Agora em 2022, na campanha para deputada federal, todas as minhas campanhas políticas, elas nunca foram fáceis. Sempre foram mais difíceis, sempre foram mais batalhadas, sempre foi com menos recursos do que os outros candidatos. Embora que agora em 2022 foi um pouco melhor, diferente das outras, mas nunca se compara com os meus outros adversários políticos do momento. Mas, de acordo com as pesquisas, Antônia, meu nome estava sempre em primeiro, segundo lugar. Porque eu tinha saído candidata a prefeita, tinha sido candidata, tinha ido para o segundo turno, então 92.015 votos, então todas as pesquisas me colocavam em primeiro e segundo lugar. Inclusive, a sua candidatura como prefeita, candidata a prefeita, nossa, foi muito acirrada, né? Muito acirrada. E assim, para nós, assim, de Porto Velho, foi assim, algo extraordinário, porque uma mulher, né, chegar aonde você chegou, né, assim, e disputando contra a máquina, né? Contra a força, contra a união de muita gente ali e a gente com uma campanha com poucas pessoas, isso né? Isso que eu estou falando, né? Sem muitos recursos, com poucas pessoas e você conseguiu chegar. Então só Deus que faz só Deus. A gente chegar onde a gente nunca imaginaria chegar com pouco recurso. É verdade. Isso é para a honra e glória do Senhor, né? Verdade. Cris? Então, quando foi agora... Então, agora na campanha, as pesquisas colocavam a gente em primeiro e segundo lugar, e aí eu sempre ouvia, Cris, a gente sempre ouve, né? Você está eleita, fica tranquila. Aí, nas igrejas, né, que a gente ia, muitas palavras dizendo, olha, Deus vai te colocar no lugar, né, muito alto. E aí, você recebe aquela palavra, porque como é o nome do programa? Você crê. Você crê. E ali você crê, você passa a tornar a fé, você acaba naturalizando um pouco. Dentro do espiritual, eu sou cristã, Deus já sabe, eu sei que é um projeto de Deus, amém. Ele vai colocar, naturalmente Deus vai colocar. Já fui candidata para prefeita, fui muito bem votada, enfim. E aí começa a campanha e de repente, aí eu já venho aqui para o final, né, para o dia da apuração de votos, a gente começa aquele aperto no dia da apuração. Isso uma semana antes, há 2 semanas antes da eleição, eu estava em Ariquemes e a minha coordenadora de campanha, o nome dela é Cleusa, ela chegou para mim e falou assim, Cris, aqui em Ariquemes está bem difícil levar o teu nome. E aí ela falou isso para mim, quando ela falou, aí eu entendi, eu falei assim, amém, Senhor. Mas as pesquisas sempre me colocavam em primeiro e segundo lugar. O nome estava muito forte, os outros adversários tinham medo. E o medo é preocupante. Quando você está em primeiro e segundo lugar, querendo ou não, você se torna muito alvo. Verdade. Porque aí é que os outros vão se preparar contra você. Né? Então, é uma disputa, né? Tá em primeiro e segundo, na verdade, não é bom na política. É bom você ir tranquila. Então, quando ela falou do 7º, eu falava amém. Mas, segundo os números, segundo os dados, a gente tá mais do que 7, né? O nosso partido, eu sou da União Brasil, nós, na nossa contagem, nós faríamos 2 deputados federais. Então, tinha o meu nome e tinha uma disputa entre o primeiro e o segundo colocado. Isso eu estou falando não só eu, mas as outras pessoas que trabalham colocavam sempre assim. Falei, não, então, amém, eu fico entre o primeiro e o segundo, né? E vai dar tudo certo. Quando chegou no dia da apuração de votos,
aquela loucura, e o nome começou a descer, e vai, e sobe, e desce, e entra, e sai, e vai ser eleita, não vai ser eleita, e agora, e aquela aflição, Sim. e todo mundo começou a chorar, isso dentro do comitê, e eu falava, Senhor, mas o Senhor falou que eu ia, mas eu não lembrava de Ariquemes, mas eu falava, Senhor, o Senhor falou, né, que eu ia ganhar, e aí eu com o Alain, com meu esposo, a gente chorando, orando, e porque meu nome estava descendo, não foi tudo aquilo que os números colocavam, na verdade houve uma reviravolta e não tinha sido da forma como as pesquisas estavam mostrando. Entendi. E aí eu falei para ele, eu falei assim, amor, se Deus está no controle de tudo. Se eu não ganhar essa eleição, eu entendo que é porque ele não quer que eu continue na política. Então, amém. Ele deve ter os motivos dele. Mas ali, né? E aí vinha aquele conflito, a fé, o crer, sempre sendo testado dentro da gente. Né? Vai ou não vai? E quando foi nos últimos minutos do segundo tempo, né? Houve uma reviravolta, né? Um dos candidatos, né, do nosso partido, que é o deputado Fernando Máximo, né? Até pela projeção dele como secretário, né? Estava em todas as emissoras de TV ali, né? A pandemia conseguiu ajudar muita gente, né? Por estar na secretaria, né? A força ali começou a subir a quantidade de votos, e aí o negócio foi mudando, e eu fui descendo o partido ao final, o partido que só faziam 2 deputados federais, fez 4 deputados federais. 4. Então, todo mundo que trabalha na área, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eu estava entendendo o que estava acontecendo. E quando terminou o final da apuração, que a gente começou a comemorar, e aí eu não sabia se comemorava, se não comemorava, entrou, não entrou, era deputada ou não era deputada. Quando terminou o resultado, a primeira coisa que eu perguntei, em que lugar eu fiquei? E em que lugar eu fiquei? Eu fiquei em 7º lugar. Glória a Deus. Assim como a mulher de Deus havia falado, né? Assim como ela disse que Deus falou que eu ia ficar em 7º lugar, foi a posição que eu fiquei. Dentre os 8 deputados federais, eu fiquei em 7º lugar. E depois eu refletindo sobre tudo isso, o que aconteceu, porque essa foi a primeira campanha que, diferente das outras, a gente tinha recurso a mais, a gente pôde contratar mais pessoas, a gente pôde fazer um trabalho mais forte. Estava tudo muito bem organizado, né? E aí eu entendi. Porque toda honra e toda glória tem que ser para Deus, para Ele. E 7 é o número da perfeição. Não minha, mas de Deus. Não nossa, não da nossa equipe, não da força dos nossos braços, não do dinheiro, não do recurso financeiro. Porque eu nunca conquistei nada por conta de financeiro. Então foi mais uma vez Deus dizendo para mim, quem está no controle de tudo na tua vida, minha filha, sou eu. Quem te colocou naquele lugar, fui eu. É para você saber que não é pela força do teu braço, não é pelo é porque eu te coloquei aí dentro. E ele falou até a colocação. 7º é o número da perfeição. Glória a Deus. Perfeição não minha, mas de Deus. Então eu fico muito feliz, Antônia, você não tem noção do quanto eu estou feliz de estar aqui. Ai, que bom. Talvez para você, você se sinta assim, que um pouquinho que a gente conversou aqui antes, você talvez se sinta pequena. Poxa, eu estou começando agora, e que nem você falou, eu nunca imaginei estar aqui, eu não sou... Mas você disse, Deus te chamou porque você tem um propósito de estar mostrando a vida, estar dando testemunho de outras pessoas. E eu vejo aqui como um canal mesmo, para eu estar testemunhando o que Deus tem feito na minha vida, que é muita coisa. Né? 1 hora é pouquíssimo para poder falar tudo que Deus tem feito. Então aqui é mais uma porta onde Deus está abrindo para que eu possa dar esse testemunho. De vida, claro, que é Deus no controle da nossa vida. Quando a gente tira Ele do centro, não que eu tenha tirado em nenhum momento, mas Ele quer mostrar o tempo todo que é Ele. Quando eu fui para Brasília, depois que eu fui diplomada, eu estava numa reunião do partido, e nós tivemos uma confraternização, né, com os colegas deputados que foram eleitos. E eu estava, Antônia, numa casa muito linda, à beira do lago, uma mesa muito farta de comida, bebida, porque lá tem gente que bebe, tem gente que não bebe. Era uma comemoração, era uma festa. Mas eu sentada ali,
E aí Deus me traz a memória e me lembra, tá vendo tudo isso aqui? E eu olhando, tô vendo, Senhor. E aí ele disse, fui eu que te coloquei. Glória a Deus. Fui eu que te trouxe para cá. E da mesma forma que eu te trouxe, eu posso tirar. E assim, é tão bom você ouvir, não é uma advertência, porque eu não estava fazendo algo errado ali, mas você ouvir o cuidado de Deus. Você saber que em todos os lugares, não importa onde eu esteja, seja no plenário, seja no meu gabinete, seja numa confraternização, em todos os lugares que o meu pé pisar, eu sei que Deus está comigo. Ele está ali. E eu tenho que lembrar disso o tempo todo. Porque a partir do momento que eu, por algum segundo, deixar e eu peço, foi o que eu pedi dele. Eu pedi isso dele, para que ele estivesse comigo. Sim. E Antônia, é tanta coisa espiritual. A política, por que eu estou falando de política aqui com você? Sim. Porque a política, para mim, ela é espiritual. Não tem como eu separar. Primeiro, eu não tenho como separar uma vida secular da vida espiritual. Eu nunca fiz isso. Tem gente que tem duas vidas, tá? E até porque as pessoas precisam entender que onde quer que nós estejamos, nós temos que fazer a diferença. Nós somos a igreja, nós somos cristãos. Não importa o local. Nós somos espiritual. Eu sei que é um local onde você está, é um local muito mal falado, mal visto, mas quando o Senhor chama, independente, nós temos que fazer e fazer a diferença lá. Antes eu ouvia muito pessoa falar assim, como que é a tua vida secular? Aí o que é a vida secular? É o trabalho fora, é não sei o quê. Isso não existe. Nós cristãos, né, principalmente cristãos evangélicos, nós não temos uma vida secular, nós temos uma única vida. Verdade. E a nossa vida é espiritual, a nossa vida é de reino. Sim. Do reino nós viemos e para o reino nós vamos retornar. E a gente tem que viver aqui como príncipes e princesas, né, do Senhor. Sempre pensando naquilo que Ele tem para nós. No que Ele tem para nós e onde Ele está nos colocando, o porquê. É para cumprir um propósito dEle aqui na Terra. Então, quando você tem essa visão, você é espiritual no lugar onde você está. Então, não tem como dividir. Né? Então, lá na Câmara Federal, eu sou Cristiane Lopes, espiritual. Se tiver que falar em línguas ali na tribuna, se for algo de Deus, eu vou falar. Né? Isso mesmo. Sabe? Então, assim, política e religião, política e espiritualidade. Para mim, hoje a política está mais ainda, isso está declarado a nível do Brasil. E tudo que está acontecendo no nosso país, a gente está vendo que a política cada vez mais é espiritual. E a política, isso é muito sério, porque a política é o que dá legalidade. Quando um projeto de lei é muito sério, as pessoas não têm noção do que é um sim ou não. Seja na Câmara de Vereadores, onde eu já passei, ou seja na Câmara Federal, um sim ou não. Quando você está aprovando uma lei, você está dando legalidade. Nós temos um versículo em Mateus que fala, o que ligardes na terra será ligado no céu. Sim. Isso nós estamos falando das legislações também, da lei. Com certeza, faz parte. Então, por que hoje muitas querem colocar muitas leis contra a família? Por que querem criar uma lei a favor do aborto? Por que querem criar uma lei de ideologia de gênero dentro das escolas? Por que não continua do jeito que está? Por que eles não querem nada? Eles querem que haja, porque eles sabem que isso vai ser declarado e é uma afronta também no reino espiritual. Porque a partir de que é dada uma legalidade para isso, a maldição ela vem através daquela legalidade ruim, né? E a paz também vem através de um projeto bom que vem para abençoar. Claro. E a política ela é tão espiritual que a gente vê, por exemplo, Esté, quando ela se posicionou para levantar e defender o povo dela, havia ali um decreto, o rei tinha dado um decreto, né? E aconteceu um massacre, mas ela se posicionou. O rei, como ele não podia voltar atrás, porque ele já tinha dado a legalidade, mas ele, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje, ele criou um outro decreto, ele criou uma outra lei autorizando. Ele falou, se eu não posso voltar atrás, eu vou criar algo. Então, eu vou dar o direito ao povo judeu para que eles possam se defender.
para que eles possam, quando vierem matar e atacar o povo judeu, para que eles possam se defender. Então, ele deu o direito para o povo se defender. E ali foi a estratégia usada pelo rei, através da vida de Esté, que foi a representante do povo, vamos dizer, hoje na missão que a gente está ali no Congresso, ela foi a representante do povo naquele momento, que fez a intermediação entre o rei, né, em defesa do povo. Então, ele não pôde retroagir no que ele já tinha determinado, mas ele pôde criar algo novo. Então, isso é a legalidade, é por isso que eles querem legalizar muitas coisas contra a igreja. E hoje, lá na Câmara, eu faço parte da Frente Parlamentar Evangélica. É uma das mais fortes na Câmara Municipal. E é lá, todos os projetos de lei, tudo que vem contra a igreja, tudo que vem contra a família, tudo que vem contra a criança, primeiro passa, né? A gente pega esses projetos de lei para analisar e corre atrás para barrar, para não deixar ser aprovado na Câmara Federal. Então, realmente é desafiador, né, Cristina? É desafiador. A gente tem que estar, antes de nós iniciarmos aqui o podcast, a gente iniciou com uma oração, e eu achei muito linda a irmã, que ela falou, olha, que a gente ora antes e ao final. E tem que ser isso mesmo, é uma guerra espiritual o tempo todo. No meu gabinete, a primeira coisa que eu fiz, quem foi os meus convidados, né, além, porque na verdade você não pode convidar muita gente, assim é muito pouco, mas quem eu fiz questão de estar ali? Meus pastores. Minha pastora, o meu pastor, meus dois pastores, né, o apóstolo Gustavo, que é a liderança espiritual do meu pastor Paulo César, minha pastora, minha apóstola Sirlene. Fomos até o gabinete, né, oramos, entregamos aquele gabinete ao Senhor Jesus, apresentamos, expulsamos ali no reino espiritual, tudo quebramos, tudo que tinha sido feito ali, entregamos esse mandato ao Senhor mais uma vez, né, mas aí de fato ali dentro do gabinete. E Antônia, Deus já nesses primeiros dias, eu só tenho dias ainda, não completei nem um mês ainda de atuação. Deus tem dado tanta graça, Ele tem dado tanta sabedoria, tem colocado tantas pessoas, tem aproximado, tem feito ligações. Inclusive, eu estava aqui concedendo entrevista na Rádio Boas Novas. Olha aí. Quando eu recebi o convite de um deputado que é da região norte, para eu fazer parte do Parlagrupo de amizade entre o Brasil e Israel. E me convidando para eu ser a representante de Rondônia, desse Parlagrupo de amizade entre Brasil e Israel. Você não tem noção o que isso significa para mim. Porque Deus sabe o quanto eu amo Israel, o quanto eu sonho e desejo pisar naquela terra, beijar aquele solo, né? Isso está próximo de se acontecer, porque Deus está me dando condição para isso, e eu vejo isso claramente. E eu tenho a honra de ser convidada de ser a representante de Rondônia nesse grupo. Já vou participar da frente, que tem uma frente, né, parlamentar em defesa de Israel. Mas você ser convidada é diferente, né? Você dizer... Uma coisa é você dizer, ei, eu quero ir, eu quero participar. E tem momentos que a gente tem que ser ousada mesmo em dizer, eu vou, eu quero. Agora, você ser convidada a sentar na mesa e dizer, vem que você vai ser a representante de Rondônia, isso é bênção de Deus, honra, e é para a glória dele. Então, Antônia, política e espiritualidade, vida com Deus, estão totalmente ligadas na minha vida. Foi assim que eu entrei na política. Não tinha essa visão ainda, eu entrei no viés, eu fui convidada, né, em 2016 pelo deputado Aelso na TV, porque eu trabalhava com ele, eu trabalhava na TV pela manhã e trabalhava como jornalista, assessora de comunicação dele à tarde. Ele teve, não sei se você conhece, deputado Aelso da TV, hoje ele não, ex-deputado, né, hoje ele não está mais devido a uma grande injustiça que foi feita com ele, e eu, com muita luta, aceitei. Naquele começo eu ainda não entendia, eu vim realmente no sentido de defender, de cobrar melhorias para o bairro, reivindicar iluminação, questão de buraco, melhorar o postinho, e fui. Mas depois eu fui entendendo, hoje a gente vai amadurecendo e vai entendendo o que era o princípio, o direcionamento para a posição que ele queria que eu tomasse na política. Filha, eu estou te encaminhando aqui, mas essa é a posição que eu quero que você tome aqui na política. Porque quando muitos, infelizmente, acabam entrando, por quê? Pelo salário, por outros interesses, por outras coisas. E não adianta, não prospera, né? Acontecem muitas coisas. E eu sempre tenho falado para Deus, falei, Senhor, que seja do teu jeito, né? Conforme o Senhor quer, não
Eu ia até perguntar, né, se como que surgiu esse desejo de entrar na política, né? Que se você era apresentadora de TV, né? O seu início foi como repórter ou apresentadora? Não, meu início foi Na- como auxiliar de produção. Nossa! E como eu falei, eu nunca imaginei estar na política, não tinha nada a ver, né? Sim. Eu trabalhava como auxiliar de produção na TV, depois eu passei a trabalhar como produtora na TV. Eu limpava, tirava poeirinha, eu trazia sim. água, colocava aqui, eu arrumava tudo, eu ajeitava o microfone, igual os meninos estavam arrumando aqui agora há Sim. pouco, organizava as pilhas no lugar. E assim eu fui dentro, né, da emissora, eu fui galgando e fui conquistando espaço, e aí eu passei a ser repórter, depois eu passei a apresentar o programa de TV. Então, aí quando eu recebi o convite para ser a vereadora, eu estava apresentando o programa de TV, que era na Band na época, que era o programa Rondônia Gente, e eu trabalhava na parte da manhã, e o deputado Aélcio me convidou para trabalhar como, né, jornalista, assessora de imprensa, para ele como deputado. Então, eu trabalhava meio período na TV e meio período trabalhava na Assembleia Legislativa. Mas trabalhando, né? Ganhando ali meu pão de cada dia na minha profissão de comunicação. E um dia ele me convida para sair a vereadora. Olha aí. E aí eu tomei um susto, falei, Ele falou, é você. Mas, pô, mãe, porque eu vejo em você um potencial, eu vejo que você, se você sair candidata a vereadora, eu vejo que você vai ganhar. Nossa. E aí foi quando eu falei aqui, né, que eu comecei falando, Sim. né, que eu passei uma semana para poder dar essa resposta, conversei com meu esposo, conversei com meu pastor, enfim, tomei a decisão. E o que já foi um verdadeiro milagre, porque essa minha primeira campanha, também com recursos pequenininhos, o Alan estava saindo do Senai, tinha saído do Senai, Sim. era essa fase, tinha acabado de passar no concurso, né, da base aérea, então ele ainda tinha um valor guardado ali de rescisão, o partido ajudou também com pouquinho recurso, a gente somou e eu não contratei ninguém para essa campanha de vereadora, porque quando vem um recurso, né, do partido, é para você contratar a equipe de mídia, é para contratar pessoas formiguinhas, aquelas pessoas que entregam material e tudo. Eu não tinha como fazer porque não dava condição. O recurso que eu tinha era só para fazer um pouco de material gráfico, né? Então eu fiz 52 mil santinhos para quase 600 mil habitantes que nós temos, ou seja, nada. Nada mesmo. Eu tinha 62 banners. Nossa. Para quase 600 mil habitantes. E onde eu andava, as pessoas me pediam banner, porque elas gostavam de mim, porque me viam na TV. Queria ficar com uma foto minha na frente da casa dela, e eu não tinha o material. Chegou um momento que o banner acabou, eu só tinha um. E aí a gente andava com esse único banner na rua, e a pessoa dizia assim, ai, deixa, poxa, eu sou sua fã, deixa aqui. Eu falava, meu Deus, você já viu um político fazer isso? Eu não posso, eu só tenho esse. E eu só usava um para fazer foto. E aí, olha a estratégia de marketing. Aí eu usava esse único banner, ia de casa em casa, fazia foto com banner e publicava no Facebook. E o meu Facebook lotava de fotos. As pessoas achavam que eu estava entregando um material daquele em cada casa que eu ia. As pessoas falavam assim, meu Deus, é da TV, é rica, porque quem trabalha na TV é rico, é milionário, né? E não é. Enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, mas é um trabalho comum que nos dá visibilidade, mas financeiramente falando, né? Mas era um único banner que eu tinha. E foi assim a campanha. Eu não tinha material para deixar na casa das pessoas. Nossa. Eu tinha 8 pessoas trabalhando. Ninguém acreditava em mim. Poucas pessoas acreditaram. E aqueles poucos que acreditaram estão comigo até hoje. Se 2 ou 3 não estão, porque foram para outros projetos, outras coisas. Mas todos que começaram comigo no início estão agora. No meio e vamos até o final. Né? Porque trabalharam sem receber nada, acreditaram no projeto. Claro que depois ficaram comigo no gabinete. Todo mundo sem experiência, ninguém entendia nada de... Ninguém tinha experiência de gabinete, ninguém sabia como funcionava, e foi no direcionamento de Deus. Ganhamos, né? Fiquei entre os 21 vereadores, fiquei em 10º lugar, tiramos 2.887 votos. Nossa. Eu tinha apenas um único carro de som. Olha só, olha o outro marketing, a estratégia. Eu não tinha condição de pagar uma agência, eu não tinha condição de pagar ninguém. A gente foi para a beira do Rio Madeira, eu e uma amiga minha, que depois se tornou minha chefe de gabinete, e nós pegamos um pendrive,
colocamos, ela pegou o celular, aí ela gravava, colocou o pendrive, o hino, aí o hino era: tua raridade não está naquilo que você possui, que sabe fazer. E o hino tocava de fundo. Sim. Isso a gente dentro do carro, era um Ford Fiesta, que era o único carro que eu tinha, em frente ao Rio Madeira, e eu gravava falando, né? Olá, eu sou Cristiane Lopes. Igual a você, eu sonho com a mudança urgente. Aí falava, né? Mais alguma coisa, eu falava para a vereadora, vote Cristiane Lopes, 11.112, vamos juntas, vamos firmes, Deus na frente. E aí ela que não entendia de nada, não era técnica, não era sonoplasta, aumentava o volume do hino, sim, tua raridade não... Pô, esse foi o nosso jingle de campanha. Nossa! Gente, quem vê? Ai, quem vê Deus. A gente tudo bonitinho assim, não pensa o tanto que ralamos para chegar onde... Meu Deus, Cris. Meu Deus. É forte. É forte. A gente não tinha condição de nada. A gente veio do nada. Do nada. Para onde Deus nos colocou agora. Meu Deus. Então é por isso que o meu mandato ele é todo dedicado ao Senhor. A minha primeira prioridade ali na Câmara é com a vontade de Deus. E eu sou tão grata, sabe, Antônia, que Ele faz tanto por mim, Ele me protege tanto. Você não tem noção do quanto Ele me protege. Quantos livramentos, né, Cris? Na campanha agora de 2022, até trabalho de macumba fizeram, né? E Deus falou, usou mulheres de Deus mais uma vez para dizer que tinham feito. E aí Deus mostra, né? O próprio macumbeiro falou comigo, me chamou no bate-papo do... Obrigada. No bate-papo do Facebook e falou que ele tinha sido, né, contratado para fazer um trabalho. Ele era da Bahia e ele tinha sido contratado para fazer um trabalho, né, contra mim, mas ele jogou os búzios e ele viu que os meus caminhos... Ai, coisa de Deus. Ele viu que os meus caminhos, ele não podia mexer comigo. Estava guardado pelo Todo-Poderoso. Mas ele falou, ele citou nomes, né? De onde foi, de quem tinha feito, e eu guardei tudo isso. Mas Deus deu livramento. E foi feito, né? Mas não tem validade nenhuma, porque quando a gente é guardada pelo Senhor, esse foi o primeiro que eu tive notícia, né? Que foi materializado. O segundo, depois aqui, eu moro ali no Bairro Novo, e no canal ali do Tênis Clube tem um rio, e ali tem um caminho onde sempre eu mesmo vejo, né? Pessoas que são, né, do candomblé, descendo ali para fazer os seus trabalhos, né? Os oferecimentos, enfim. E um pastor foi também ali naquele lugar, não sei, ele foi orar, não sei se foi rezar um batismo, né, em um pedaço ali também daquele riozinho que tem, e o pastor viu lá, e ele fez fotos. O meu santinho amarrado com uns pacotes lá, né, umas coisas, e pendurado na árvore, né? Nossa. Então, ou seja, fizeram também ali naquele local um trabalho, né, contra a minha vida. E assim, eu sou tão tranquila com relação a isso, né? Porque eu sei que eu sou guardada, né, pelo sangue de Jesus. E quando foram essas duas situações que Deus mostrou, né? Fora as que eu não tive conhecimento, porque o desespero era muito grande. Você imagina, para muitas pessoas, Antônia, claro, é muita coisa em jogo, né? Uma campanha política. Enfim, eu não sei o que tanto que as pessoas às vezes se comprometem tanto, é muita coisa em jogo, e ela tá ali para tudo ou nada. E ela vem contra a tua vida, né? Então, se não for Deus, ainda mais eu estando sendo alvo, eu estando em primeiro e segundo, tudo foi para contra mim. Tipo assim, onde está a Cristiane? O que ela tá fazendo? É assim que funciona. Mas Deus o tempo todo dando livramento. Então, quando Deus disse lá que era Ele que ia me colocar e fez do jeito dele,
é porque verdadeiramente para eu saber que é Ele. Na verdade, assim, quando Deus chama, não importa, né, o que aconteça, as situações que vêm, quando Deus levanta, podem se levantar, como se levantaram contra você, e qualquer um que se posiciona, que está ali, ele vai receber retaliação, mas que o Senhor nos cubra, né, com o sangue dele. Sim, né? sim. Porque não é fácil, ó, de um simples programa desse que a gente começou, tantas coisas já que aconteceu, e a gente está no início. Falei, meu Deus, me ajuda e me dê força para conseguir, porque não é fácil. A gente que está sendo visto, que está sendo ali, realmente vem as situações para querer nos abater, fazer com que a gente desista. Fazer com que desista. Na verdade, eu vejo tudo isso como, ao mesmo tempo, eu sou assim, Deus está no controle da minha vida. Então, tudo que acontece é permissão dele. Às vezes, até alguma coisa de ruim, alguma coisa errada, alguma coisa... Porque nós temos o livre-arbítrio. Claro. Ele está ali observando, e aí é tipo um grande teste também. Ele faz isso para ver até onde a gente vai. Para ver também a nossa ousadia, a nossa coragem. Né? Como será que vai ser a atitude dela ali? Como será que ela vai retroceder? O que ela vai fazer? Então, vem essas coisas, e a campanha, ela não deixa de ser um grande treinamento. A campanha, ela é um campo de batalha para o que você vai enfrentar, porque, Antônia, tudo isso que eu te contei, ainda bem resumido, foi na campanha. Aí vem a atuação agora, vem o mandato. Quando você começa a incomodar, quando você começa a verdadeiramente ver, olha, então vem muito mais, né? Então, é Deus nos preparando no campo de batalha para poder nos colocar verdadeiramente no meio da guerra. Não era guerra ainda. São batalhas que a gente vem passando, né? Para cumprir o propósito. E dentro disso a gente vai cumprindo o propósito, né? Aqui na Terra, que hoje eu entendo e descobri o meu chamado. Antes eu ficava me perguntando, porque eu ministro a palavra também, né? Sempre quando eu sou convidada, e me convidem, gente. Eu amo ministrar a palavra. Eu encaixo, né, dentro das minhas agendas, assim, sempre, né, dou prioridade, eu amo ministrar. E aí eu ficava... Lembra que eu te falei que quando eu era criança, eu achava lindo as irmãs do cabelão? Então eu sempre tive esse chamado, né? Sempre me atraiu. Mas eu ficava, meu Deus, será que é para eu ser pastora? Sabe? Vinha uma dúvida. Será que é para eu abrir igreja? Senhor, será que é para eu estar no... Aí eu, não, mas ser pastor não. Eu falava, não é fácil ser pastor, não quero ser pastor. Não, eu falei pro meu pastor, pastor, eu não sei como é que o senhor aguenta, pastor, eu não tenho paciência não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu não consegui entender como que um irmão, como que um cristão não é dizimista. Certeza. Não consegui entender. Não entra na minha mente. Como que um cristão, como uma pessoa que serve a Deus, não é dizimista. E aí, às vezes eu conversando, e aí eu ouvia falar, né, um fulano, alguém, às vezes na liderança, às vezes, aí dentro de mim, me vinha uma indignação. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa, com tamanho conhecimento, e que está na frente, não entende esse princípio. Sim. Então, eu estou dando um detalhe. Fora outras coisas que o pastor chega, orienta e fala, meu filho, minha filha... E a pessoa tem... Aí eu sempre falo, afronta, as pedradas. Imagina a perseguição para a vida de um pastor. Então, eu sempre falei, não, pastor não. Não, que a mãe vê. Aí meu pastor fala assim para mim, né? Mas tá aí agora, pastoreando cidade, pastoreando estado, pastoreando uma nação, né? Então, hoje eu entendo que o meu chamado é na política. Se perguntassem, Cris, para que você nasceu? Eu nasci para estar exatamente onde eu estou. Eu nasci para... Hoje eu entendo a política como o meu chamado de vida, o meu propósito de vida na Terra. O canal que Deus colocou, porque o campo de batalha que Deus me apresentou foi a política, para que eu pudesse falar do reino de Deus. E isso no testemunhar essa o reino segurança de Deus. Que você está falando, que hoje é esse propósito de ser alguém assim para estar sendo porta-voz nosso, né, da população. No começo você não tinha essa certeza, né? Não. Isso vem aos poucos, né? Então, por isso que às a vezes gente não entende, na verdade. Isso. A gente não entende todo o direcionamento, que aí, Antônia, aí nós vamos voltar. Eu sou filha adotiva. Sim. E por que eu fui adotada?
Por que eu fui parar nas mãos de outra família? Porque se eu tivesse continuado com os meus pais biológicos, será que eu tinha sido conduzida para esse caminho, para esse propósito? Verdade. Se eu não tivesse passado por tantas coisas que eu passei na minha infância, né, que tudo foi aprendizado, será que eu ia ter o olhar diferente de perdão para as outras pessoas como eu tenho hoje? Será que eu ia ter o olhar de compreender o ser humano? Porque eu sou uma pessoa que eu compreendo muito o ser humano. Quando eu busco compreender, quando uma pessoa erra, quando acontece alguma coisa comigo, quando uma pessoa falha comigo, quando eu fico triste com alguma situação, eu olho para a pessoa e falo assim, mas por quê? O quê? Não, essa pessoa deve estar com algum problema. Não, isso não é por quê. Eu sempre busco entender. Eu sempre falo assim, eu acredito no ser humano. Né? Porque Deus e quem somos nós para não acreditar. Sim. Até eu sou falha. Claro. Então eu sempre sou assim, da segunda chance, a terceira chance. Eu acho que é até a terceira chance, o limite, né, que Deus coloca ali. Sim. Mas eu me colocando, mas por que eu me coloco no lugar da pessoa? Porque eu também já passei por muita coisa. Claro. Então as minhas dores, meu testemunho, muitas coisas que eu já passei, né, de relacionamento, parte, né? Na infância, sofrimento, o porquê. É tudo preparação para hoje, né? Isso mesmo. Então, Deus, ele me direcionou, ele me tirou de uma família que, né, meu pai ali, né, minha mãe acabou me deixando com meu pai, né, foi embora, enfim, meu pai não tinha como cuidar de mim sozinho. Sim. Aí me deu para uma outra família, que foi a família que me criou, então eu sou filha adotiva, né? Mas olha só, se Deus não tivesse feito isso lá no início, aí eu fico, será que... Né? Porque é o caminho que Deus projetou para que hoje eu estivesse aqui. TV. Se eu tivesse ido para uma outra profissão e eu não tivesse ido para a TV, você acha que eu tinha condição de estar na política? Não. Talvez não. Talvez não. Porque na TV você teve aquela aprendizagem de se comunicar, né? E a TV, ela me deu uma visibilidade para que as pessoas me reconhecessem através do jornalismo. Isso mesmo. Vissem a minha atuação, a minha coragem, coisa que eu não sabia, eu não entendia. Não era planejamento meu, era planejamento de Deus, eu não sabia. De me posicionar, de falar contra as drogas, de falar da situação de um buraco. Então, Deus me projetou através do veículo de comunicação. Porque se fosse de outra maneira, eu não venho de uma família tradicional política. Então, jamais eu ia ter uma herança política. Vou ter votos porque meu pai, porque minha mãe, porque alguém foi... Nunca ia ter isso. Financeiramente falando. Também não. Eu nunca ia ter condição. Porque é caro uma campanha. Sim. Então, eu nunca ia ter condição de ter projeção. Então, essa foi a estratégia, foi a maneira que Deus encontrou. Mesmo sem eu entender, eu não estava entendendo nada. Tem muitos hinos que falam sobre isso, né? Você não está entendendo o que está acontecendo, o processo que você está passando. Mas com Deus a gente não precisa entender. Não precisa entender. Tem que crer. É isso, gente, tem que crer. Creiam no Deus Todo-Poderoso, só por Ele mesmo. É isso mesmo. A gente tem que crer. E às vezes a gente não pode nem questionar Deus, porque Ele é o Deus, né? Ele é o nosso Pai, nosso mestre. A gente só precisa entender o pra quê. Pra quê? Hoje o você porquê. entende. A pergunta é por quê. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo pra quê, né? Hoje eu entendo. Mas quando a gente está passando certas situações, a gente pensa, Senhor, por que isso? Por que isso? Mas a gente tem que se perguntar, pra quê, Senhor? Isso. Qual o propósito? Onde tu queres me colocar que hoje eu não entendo? É verdade. Então, às vezes, a gente tem que mudar a nossa oração, né? A gente só fica no porquê, e às vezes é o pra quê. Eu uso muito o amém, Senhor. Amém, acontecendo alguma coisa, aí eu, amém, Senhor. O Senhor sabe, se não deu certo, é porque eu sei, o Senhor é outra coisa, outro caminho, amém. Aí eu não estou entendendo, mas lá na frente, aí eu... entendi, é por isso, né? Então, esse é o nosso caminhar com Deus, né? De fé em fé, de crer em crer, né? É verdade. E eu queria perguntar para você na questão da família, como que foi? Como que conversou? Como você conheceu o Alan? O Alan, eu conheci ele. Um abraço, Alan, para você. O Alan, eu venho já de um outro relacionamento, né, Antônio? Sim. Eu saí de casa muito, muito jovem, eu saí de casa aos 17 anos, até por problema, né, familiar, né, com meu pai. Meu pai não conhecia Jesus ainda. Lembra desde o início dos 14 anos, quando iniciou aquela fase de processo de separação deles?
Foi uma fase muito difícil na minha vida. E acaba desestruturando um pouco, né? E foi você uma era fase criança. muito difícil, então meu pai teve momentos assim, bem terríveis, né? Isso hoje ele já é lavado e remido no sangue Glória de Jesus, a né? Deus. Eu ganhei para Jesus, meu pai, que eu falo, meu pai é adotivo, né? Sim. Quando eu falo meus pais, Sim. que eu tenho meu pai biológico também, né? Que me acompanha. Mas a minha vida mesmo foi com meus pais adotivos, Mas né? não tem como, assim, acredito, ter uma aproximação tão grande como independente de qualquer situação. Por exemplo, sim. meu pai, né, que é meu pai adotivo, independente de qualquer situação, mesmo assim, todo o sofrimento, tudo que aconteceu, é o meu pai. Sim. Né? Mas já houve um perdão, né? Eu já entendi como propósito, né? De ganhar a vida dele para Jesus, mas teve uma fase muito difícil. E aí nessa fase, lá meus de 16 para 17 anos, foi a fase que eu saí de casa, né? Saí de casa muito jovem, por conta das confusões, né, dentro de casa, Sim. muito medo que eu sofria dentro de casa. Sofri muito medo, né? Deus demorou para tratar essa questão do medo. Até um tempo atrás, eu até falo que assim, depois que eu casei com o Alan, que eu fui perdendo esse medo, que aí o Alan me trouxe mais segurança, né? De um provedor, né? Tudo. Tá. Então eu saí muito nova de casa, tive esse primeiro relacionamento que durou, né? Até bastante tempo. Aí eu tive minha filha, que tem 17 anos, que é a Daiele. E aí depois dessa fase, depois de tudo, um tempo, né, que eu estava separada, foi quando eu conheci o Alan. Né? E quando eu conheci o Alan, eu estava afastada, né, dos caminhos do Senhor. Mas não foi, né, na festa, a gente se conheceu na pista, né, caminhando. O Alan, nós temos um amigo em comum, que é o Roque, que a gente trabalhava junto, ele é policial e eu trabalhava nas ocorrências policiais. E o Alan me apresentou o Roque assim, de amizade. Nós começamos uma amizade, aquela amizade foi crescendo, e foi primeiro então uma amizade. E de uma amizade aquilo foi fortalecendo, né? E ele estava separado, né? Também a gente foi se conhecendo. E aí um dia eu falei para ele, né? E aí eu afastada, né? Saindo ali com ele. E um dia do nada eu falei assim para ele, eu falei assim, Alan, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou crente, eu tô afastada dos caminhos do Senhor e Deus vai me chamar de volta. E quando Ele me chamar, ou você, se você quiser continuar comigo, você vem, a gente segue nos caminhos do Senhor, porque eu sei que Ele vai me chamar. Ou se você achar que não dá pra você essa vida, porque o Alan era muito das festas, dos piseiros, das baladas, né? Você conhece que dessa época. Muito, Alan, meu Deus. Então eu falei assim, ou você vem comigo e me segue, e a gente vai para os caminhos que eu vou voltar para os caminhos do Senhor, ou tu segue a tua vida. Foi muito assim. Interessante eu e o Alan, que não teve nada de paixão, de emoção. Não, foi uma coisa muito ali, eu sinto assim, razão de Deus. Deus colocou assim, toma, aqui eu vou colocar esse homem que ele vai te ajudar a conduzir o propósito que eu tenho para você. Eu tenho um propósito para você lá na frente e ele vai te ajudar a te guiar nesse propósito, né? Glória a Deus. E nisso começou a nossa amizade ali, ele entendeu. Aí, aos poucos, a gente foi voltando a visitar a igreja, que é a Santa Geração. Primeira igreja que um dia a gente estava em casa, eu falei, Alan, que a gente ia, né? Eu ia pra festa com ele. Falei, Alan, eu tô sentindo um vazio tão grande dentro de mim. Eu já sabia o que era. Ele não, que ele não entendia. Falei, eu tô sentindo um vazio tão grande dentro de mim. Falei, vamos na igreja? Ele falou, vamos. Aí eu falei assim, a primeira igreja que a gente encontrar aberta, a gente vai entrar. A gente saiu rodando aquela zona sul inteira, procurando. Passamos pela Wesleyana, passamos por Quadrangular, tudo fechado. Era uma quinta-feira. Aí eu lembrei, falei, Alan, tem uma igreja lá na Campos Sales, que vez ou outra eu passo, tá aberta, bora ver lá. A gente foi, quando a gente entrou era a igreja Santa Geração, e já tá com mais de 10 anos. A gente entrou, era a igreja Santa Geração, sentamos, estamos lá até hoje, pra glória de Deus. E tanto eu quanto, né, aí tem a Alanis, o Arthur, né, que era do outro relacionamento dele. Quando a gente começou a se relacionar, né, eu falei pra ele, Alan, não tem problema nenhum, né, se a Branca, que é a mãe dos filhos dele, não tem problema nenhum se a Branca aceitar, os meninos podem morar com a gente. Aí ela aceitou, né, numa boa, a gente tem um excelente relacionamento, né, e aí os meninos vieram morar com a gente, então eu criei praticamente, né, a Alanis e o Arthur, porque desde pequeno eu crio eles, então são como se fossem meus filhos também do coração. Então,
E hoje tô aí, né, cumprindo. A Laís vai fazer faculdade agora, né? A Daiele vai fazer faculdade também agora. Hoje nós temos a Radassa, que é o nosso fruto, né, que veio também, que eu não ganhei a prefeitura e ganhei a Radassa, porque se eu tivesse sido prefeita, eu não tinha tido a Radassa, porque muito corrido, minha vida muito corrida. Então, nessa pausa, a gente aproveitou e falou assim, amor, agora a gente vai ter nossa filha. Aí nós vamos ficar tranquila, e aí depois, tranquila, eu com barrigão, fui convidada para ser secretária adjunta de Educação do Estado. Eita! Enfim, só sei que eu nunca consegui parar, nunca consegui parar, né? Deus, ele chama os ocupados. Sim. Quando você vê uma pessoa desocupada que ela não está fazendo nada, ela nunca vai ser chamada, né? Quem não quer se envolver... Né? Então, assim, quanto mais a gente tem ocupação, mais Deus coloca atribuição na vida da gente. E aí foi assim, uma amizade que cresceu, e aí o Alan depois, né, aceitou Jesus, foi pro encontro com Deus. Ganhei ele para mim, ganhei ele para Jesus, né? E estamos hoje, a minha base, né, que me ajuda, E você já tem quanto tempo junto já? Ai, eu sou tão ruim de datas, de memória, de 10 anos. Ah, que bênção. Deixa eu ver. 2012, acho que foi em 2012, final de 2012 a gente começou, né, a se relacionar, namorar. Em 2013 a gente já ficou noivo, e aí também já casamos, que eu falei, minha filha, eu nasci para ser casada, né? Houve uma situação, né, infelizmente por mim eu não queria, mas não deu certo, porque foi algo que já não começou, né, mas eu nasci para ser casada, meu filho. Então a gente já casou logo, foi muito rápido, foi muito rápido. Eu entendi ali, é esse homem aí, e vamos até o fim. Olha, o nosso papo tá maravilhoso, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final. Como esse podcast é para as mulheres, né, em comemoração mês das mulheres, que você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres, porque assim como Deus te chamou, tem muitas mulheres aí acuadas ou sem forças para prosseguir, né? Uma mensagem de fé e de esperança. Não desista, não pare de crer. Eita, tem um hino, né? Os sonhos de Deus não podem morrer. Não podem morrer. Não pare de lutar, né? Esses trechos, essas frases são as mensagens que eu deixo para você. Não importa a situação que você está passando agora, talvez você não entenda, mas Deus está te preparando para o propósito que Ele tem para a tua vida. E, Cris, mas eu tenho um propósito, eu não sei, tem. Todos têm. Ninguém nasceu por acaso, todo mundo tem um chamado, né? Às vezes o chamado ali de estar com alguém, de estar acompanhando, de estar à frente ou não, mas você tem um chamado para cumprir, e aí você tem que descobrir qual é o seu chamado. Então não desista, continue. Não é fácil para nós mulheres, só eu sei, né, o cansaço que é chegar tarde em casa, sair cedo, mas Deus dá graça, dá condição, coloca pessoas. As pessoas são muito importantes na nossa vida, nunca esqueça das pessoas, né, que Deus colocar no teu caminho. Amém. E desejar um feliz Dia Internacional, mês, todos os dias para as mulheres, desejar um feliz Dia da Mulher para você, Antônia. Obrigada. Que Deus te abençoe, parabéns pelo programa, né, que Deus te chamou para esse propósito, né, que Deus venha te usar cada vez mais, tá, que você continue sendo o canal de Deus. Eu sempre falo, quando eu vou ministrar, Senhor, sou só um canal, né? Fala comigo primeiro. Verdade. É o que então, eu me assim, sinto também. Então, que Deus, que você continue sendo esse canal. Amém. Feliz Dia da Mulher, feliz Dia da Mulher para você. Obrigada. Eu que agradeço, Cris. Deus abençoe. Amém. E eu já quero agradecer a você que ficou até agora com a gente, assistindo essa entrevista maravilhosa. Que Deus venha abençoar. Se Deus falou com você, se Deus tocou no seu coração, compartilha, curta, se inscreva aqui no canal. E lembrando que ele está rolando o sorteio lá no Instagram, tá bom? O sorteio será dia 18/3, tá? Então vá lá, veja as regras e participe do sorteio de uma linda camiseta, tá bom? Deus abençoe e nós nos vemos no próximo episódio.